Olá pessoal, vamos iniciar mais uma reflexão muito importante, reflexão científica, por óbvio. Ainda assim, de todo modo, o discurso cotidiano em torno aos nossos temas, problemas e conceitos são sempre muito importantes, são sempre muito necessários, seja para nós formarmos a nossa posição político-moral, a partir do contexto, dos sujeitos e dos problemas, inclusive das instituições, dos valores, dos símbolos que nós encontramos e nos quais nós nos encontramos, seja para nós resolvermos os nossos desafios, para nós problematizarmos, desenvolvermos e então encontrarmos soluções aos nossos desafios cotidianos, ok? Aliás, o Karl Marx tem, embora gostem vocês ou não dele, eu gosto muito, diga-se de passagem, o Karl Marx tem um dito muito importante, que nós só nos colocamos e só pensamos os problemas que nós efetivamente temos. E, portanto, nós também temos condições de encontrar soluções para esses mesmos problemas, ainda que sejam soluções mínimas. De todo modo, isso já é no caso do nosso amigo René Descartes, outro filósofo que eu gosto muito, soluções mínimas já são exatamente o ponto de partida para nós respondermos e resolvermos problemas macro, problemas muito mais abrangentes, que, aliás, a estratégia é exatamente essa, dividir em passos mais simples para que nós possamos, resolvendo um após o outro, conseguir resolver problemas mais amplos, problemas mais abrangentes. Um exemplo bem simples, talvez com uma qualificação, um acesso e condições educacionais melhores para os nossos grupos sociais, para os nossos sujeitos sociais, nós podemos resolver problemas muito mais graves, então, no âmbito da deficiência da nossa cultura democrática, da fragilidade das nossas instituições e então da extrema desigualdade, que aliás está crescendo muito no que diz respeito às posições sociais, à mobilidade social que nós temos ou que nós não temos ao longo do tempo, ok? De todo modo, hoje, esses eram apenas exemplos. O nosso canal, pela filosofia nossa de cada dia, eu quero refletir, na verdade o canal sou eu quem coordeno e o canal serve para eu fazer as minhas reflexões e divulgá-las com vocês. Eu quero, nesse canal, pela filosofia nossa cada dia, refletir sobre uma questão muito importante que vem demarcando e que deve continuar demarcando, diga-se de passagem, a nossa dinâmica teórico-prática no âmbito da democracia, ou às vezes mesmo mais além, mas pelo menos no nosso caso, e nesse primeiro momento para o âmbito da nossa própria democracia, que é a questão da esquerda ou da direita. Qual é a melhor posição, esquerda ou direita? Ou, na verdade, uma outra pergunta consentânea, esquerda e direita conseguem e podem conviver e frutificar na democracia? E nesse caso, vejam bem, conseguem conviver entre si e, antes de tudo, com a própria ideia de um Estado democrático de direito, fundado na universalidade dos direitos humanos, da oferta incondicional e irrestrita a todos e a cada um dos direitos e das garantias fundamentais, a garantia da neutralidade institucional, a efetividade da neutralidade institucional, da segurança, da isonomia, da simetria e da horizontalidade jurídicas, justiça social mínima, força das instituições públicas. Então, vocês vejam, a direita e a esquerda são sempre correlacionadas a propostas político-institucionais, propostas partidárias, que de fato têm um direcionamento para uma coletividade e, em primeiro lugar, porque a coletividade democrática é, em primeiro lugar, exatamente o seu Estado democrático de direito, o seu sistema público de direito. Ok? Então, quero lembrar também, é uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos, as minhas alunas, com as pessoas com as quais eu me relaciono, de que é importante o esclarecimento teórico mínimo, conhecimento teórico mínimo em relação a estas questões e a outras questões, por óbvio, porque a nossa prática cotidiana não só é perpassada por a necessidade de esclarecimento conceitual, até porque ela é uma prática sempre dinamizada conceitualmente, mas também pode ser incrementada, pode ser reflexivizada, pode ser inclusive maturada a partir exatamente do esclarecimento teórico, do conhecimento teórico. Então, eu quero começar com uma distinção mínima sobre o que eu entendo por direita e esquerda e, nesse sentido, contrapormos, correlacionarmos essas compreensões mínimas que eu tenho relativamente à esquerda, relativamente à direita, com a ideia de um Estado democrático de direito, com a universalidade dos direitos humanos e então com a centralidade do pluralismo, ok? Lembrando que quando eu falo em direita e esquerda, vejam que já inconscientemente trouxe isso,
eu estou também querendo significar que extrema-direita e extrema-esquerda não entram nesses adjetivos, nesses qualificativos, na verdade, de direita e esquerda democráticas, ok? Extrema-direita e extrema-esquerda são posições políticas e morais, em grande medida criminosas relativamente ao Estado democrático de direito, aos direitos humanos e ao pluralismo, ok? Por quê? Porque para a extrema-esquerda e para a extrema-direita, o Estado democrático de direito é um luxo, ok? É uma superficialidade que deve ser destruída por meio de uma perspectiva antissistêmica, dualista, maniqueísta, que nega direitos, que nega reconhecimento, que nega instituições comuns, que nega a sua tradução ao direito, que nega o devido processo legal, que nega as mediações jurídicas estruturantes e que em tudo isso impõe uma guerra de exclusão recíproca, porque nessas concepções de extrema direita e de extrema esquerda, os contrários não podem ser conciliados, eles se destroem reciprocamente. Por isso, então, o sujeito, o partido, a massa milícia, missionários messiânicos que têm uma visão privilegiada e que são moralmente vocacionados à destruição dos outros, precisam assumir exatamente, no caso da extrema-direita e da extrema-esquerda, essa guerra de exclusão recíproca e, portanto, essa luta antissistêmica que derruba o Estado democrático de direito, os direitos humanos e o pluralismo. Portanto, de antemão aqui, estou querendo chamar a atenção que extrema-direita e extrema-esquerda, e mais à frente eu explico isso um pouquinho melhor, extrema-direita e extrema-esquerda são criminosas, não são posições democráticas e não vão ser exatamente por causa dessa sua base pré-política, pré-cultural, pré-jurídica, histórica, com caráter dualista maniqueísta, ok? Dito isso, então, o que eu entendo por direita, ok? Direita tem duas significações básicas, uma delas diz respeito ao âmbito econômico, ou a essa ideia de um âmbito jurídico-econômico, e a outra dela diz respeito a uma concepção normativo-cultural mais ampla. A direita, que tem por núcleo estruturante, digamos assim, uma noção jurídico-econômica de normatividade, de organização social, é marcada pela ideia do individualismo metodológico, ok? Ou, para usar um termo da teoria política, de liberdade negativa, e então, por consequência, de separação entre sociedade civil, que é o âmbito privado do Estado, das instituições públicas, que seriam então esse âmbito público político, no caso, e, portanto, em termos de defesa da não intervenção e da ampla mobilidade social em torno do mercado, ok? A direita econômico-jurídica, portanto, concede centralidade ao individualismo metodológico e recusa essa ideia de que exista uma noção de sociedade estruturalmente ampla, como um macro-sujeito, como uma macro-condição que determine processos de socialização e de subjetivação. É por isso que um economista contemporâneo, que nós podemos chamar de direita, Friedrich Hayek, um grande economista, diga-se de passagem, fala em evolução espontânea da sociedade, na ideia, portanto, de que a sociedade não é um macro-sujeito, uma macroestrutura, e então, como consequência, nesse princípio do individualismo metodológico, ramificado socialmente em termos não só das liberdades privadas, dos direitos privados, mas também em termos de meritocracia social. A direita normativo-cultural pressupõe que, e nesse sentido é conservadora, diga-se de passagem, no âmbito dos costumes, pressupõe exatamente que a sociedade, a cultura comum, a normatividade socialmente vinculante, as instituições públicas estão fundadas em uma ordem escatológica do mundo, portanto, no caso, com caráter religioso, teológico, essencialista e naturalizado, o qual determina a sociedade. Okay? Então, nesse caso, se trata de uma posição religiosa que é aplicada às instituições públicas, à cultura, à normatividade em comum. A teologia define cultura, define instituições públicas, define socialização, subjetivação, define antropologia, define normatividade. Ok? Então, essas são as duas definições da direita, disso que nós entendemos por direita, seja uma noção jurídico-econômica, então, no caso, individualismo metodológico, sociedade não é um macro-sujeito, seja uma noção
essencialista e naturalizada, no qual a religião, no qual a teologia subsume as instituições, a cultura, a normatividade, a intersubjetividade que nós chamamos de democráticas. O que nós entendemos por esquerda? A esquerda, em um aspecto muito importante, constitui-se num bloco normativo digamos, imbricado. Não tem tanta diferenciação quanto essa perspectiva de uma direita jurídico-econômica e de uma direita cultural. Mas, por esquerda, aqui, vamos entender a perspectiva, primeiro, de racionalização cultural, ou seja, de que a cultura é uma produção humana, de que a sociabilidade, a intersubjetividade define status social, define posições sociais, define normatividade vinculante, define instituições e define subjetividade. Portanto, aqui nós somos um produto social, a cultura é uma construção humana historicamente situada, racionalmente estruturada, e ela depende exatamente da inter-relação entre os sujeitos humanos, entre os grupos humanos que conflituam, acordam, consensuam no espaço e no tempo históricos. Por isso mesmo, a cultura democrática, no caso, na medida em que ela é uma construção social, ela tem uma condição histórica básica, uma condição relacional básica, ela assume um sentido desnaturalizado e politizado. E é nesse sentido, por exemplo, que a esquerda amplia o horizonte cultural, ou deve ampliar o horizonte cultural no sentido de reconhecimento, inclusão, integração, participação de diferentes grupos socioculturais que no contexto de uma sociedade fundamentalista e racista, de uma sociedade colonial, são produzidos como minorias político-culturais. Portanto, se você é de esquerda, você não pode ser contra minorias político-culturais, e inclusive deve lutar institucionalmente pela sua integração. Embora isso, como eu vou refletir logo adiante, também signifique e se reflita na própria posição, nas próprias posições de direita. Ademais, no caso da esquerda, na medida em que a socialização, a intersubjetividade produz estratificação social, produz subjetivação, assume-se a ideia de que a sociedade é uma espécie de grande comunidade ética, digamos assim, uma organização ética entre a pluralidade e para a pluralidade. E nesse sentido, então, nós temos como consequência certas obrigações vinculantes das instituições, dessa noção macroestrutural da sociedade para com os grupos e os indivíduos humanos. Vamos pensar aqui em justiça social, inclusão institucional, igualdade de oportunidades, intervenção econômica, produção política de valores e práticas intersubjetivamente vinculantes, inclusive às vezes um judiciário que, por meio do controle de constitucionalidade e da responsabilização jurídico-social, orienta o poder político a cumprir certos requisitos mínimos de integração que às vezes esse mesmo poder político, por ter ainda um forte ranço fundamentalista racista, etnocêntrico, não quer voluntariamente fazer. Vamos pensar aqui quando o STF validou o casamento de pessoas do mesmo sexo. O nosso sistema político, profundamente determinado por perspectivas fundamentalistas e às vezes racistas, se recusa até hoje a efetivamente validar essa questão que é básica na nossa sociedade, e no caso uma sociedade demarcada por uma perspectiva desnaturalizada, historicizada e politizada, por uma perspectiva secularizada, profana, racionalizada. Okay? Então vejam, de novo, esquerda, racionalização cultural, desnaturalização, historicização e politização da cultura, e então instituições públicas que organizam de modo macroestrutural a convivência social a partir de uma reciprocidade normativa, de uma reciprocidade ética, tanto no âmbito do amplo reconhecimento de direitos, quanto também em termos de produção de políticas públicas que possam garantir igualdade mínima entre as pessoas, entre os grupos sociais, ok? Então vocês vejam, aqui é que se debatem os conflitos sociais, porque a direita tem um projeto político normativo calcado no individualismo metodológico e na primazia da sociedade civil enquanto uma esfera privada, não pública, apolítica, despolitizada e inclusive individualizada relativamente ao sistema político. Ao passo que a esquerda, por sua vez, por ter uma noção de que a socialização e a subjetivação são imbricadas e a socialização produz subjetivação, também compreende a sociedade compreende, na verdade, de sua parte, a sociedade como uma concepção ética mais abrangente, a qual
se ramifica em instituições públicas, interventoras e compensatórias que têm por objetivo produzir igualdade por meio da divisão do produto social, por meio da intervenção econômica, por meio da inovação educacional, da inovação cultural, ok? Por meio, enfim, da produção de uma série de políticas públicas relativamente aos vários âmbitos da sociedade que garantam, de fato, essa inclusão. A pergunta é, a direita pode ser democrática? A esquerda pode ser democrática? E as duas podem se relacionar reciprocamente? E a primeira resposta é, a direita e a esquerda não tem nenhuma opção, não tem nenhuma outra opção que ser, de fato, democráticas. E lembrando aqui que ser democrático não significa simplesmente recorrer à regra da maioria ou reconhecer direitos dos outros em termos formais. Significa exatamente também um trabalho totalmente alinhado em termos políticos, partidários, institucionais, totalmente alinhado. Eu repito de novo, um trabalho totalmente alinhado, tanto por parte da esquerda quanto por parte da direita, no que se refere ao Estado Democrático de Direito, aos direitos humanos e ao pluralismo. Então vocês vejam, por mais que a direita, que acredita que a religião, que Deus determina a cultura, determina as instituições, ou deve determiná-las, por mais que essa direita insista nesse argumento, a direita e a esquerda democráticas estão, como qualquer um de nós, como todos nós, em uma democracia, subsumidos pelo Estado Democrático de Direito, pelos direitos humanos e pelo pluralismo. E nesse caso específico, pela ideia de que o direito, uma vez que tem correlação direta com os direitos humanos, é primigênio ontogeneticamente, diferenciado, independente, separado, autônomo, autorreferencial e sobreposto à política e à moral. Então todos nós, direita e esquerda, indivíduos e grupos socioculturais, precisamos, se nós queremos validade democrática, fundarmos-nos diretamente na universalidade dos direitos humanos e traduzirmos-nos completamente ao procedimentalismo, à principialidade, à simbologia e à linguagem do direito positivo. Isso a extrema-direita e a extrema-esquerda não conseguem e não querem fazer. Tanto é que nós temos a bizarrice brasileira, no caso da extrema-direita hegemônica, de uma perspectiva de liberalismo na economia e de conservadorismo nos costumes, ou seja, uma fusão totalmente ilegítima disso que nós entendemos por liberalismo e por conservadorismo, ok? Porque não combinam, principalmente no âmbito das instituições públicas, no âmbito dos partidos políticos e das lideranças políticas que ganham hegemonia institucional, porque institucionalmente isso não é mais viável, tem que se governar a sociedade como um todo a partir dessa tríade direitos humanos, pluralismo, Estado Democrático de Direito, ok? Então, nesse contexto, pessoal, a gestão das instituições públicas, a compreensão de uma coletividade democrática a partir das suas instituições públicas é sempre, tanto por parte da direita quanto para a esquerda, deve ser sempre, tanto por parte da direita quanto por parte da esquerda, demarcada, repito mais uma vez, por pluralismo, por direitos humanos e por Estado Democrático de Direito. É por isso aqui que os extremos, extrema-direita em primeiro lugar, que é super hegemônica no Brasil, e extrema-esquerda, que vive ainda em alguns nichos escondidos, sem praticamente poder político-econômico, ambas são ilegítimas na medida em que negam o Estado Democrático de Direito, negam os direitos humanos e negam o pluralismo axiológico, desde os quais elas se embasam, devem se embasar e se traduzir, se quiserem, validade democrática. Mas aí já não poderão mais, evidentemente, ser de extrema direita e extrema esquerda, e sim adentrarem no âmbito da direita e da esquerda democráticas, ok? Até a próxima!